291, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Louva a Deus, irmãos, aleluia. Rasga seu coração para Jesus nesta noite, aleluia. Porque Ele tem feito grandes coisas. Oh, glória. 291. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, glória! Está perto, igreja, aleluia! Está perto, aleluia, de você trocar, aleluia, sua coroa, glória, para subir como a serra de calabaia, de receber, aleluia, a tua coroa, de receber, aleluia, já está pronto, já está preparado, aleluia, glória, uma mesa, aleluia, que vão se assentar, aleluia, glória, que vão ser servidos, aleluia, pelo Cordeiro, aleluia, aquele que está sobre nós essa noite, aquele que está, aleluia, nos aguardando, nos esperando, aleluia, a nossa chegada até o céu. Deus suporta, aleluia, suporta, 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 aleluia. Uma suelita confortável logo após o presbítero
aproveitar esta oportunidade também de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Obrigado, meu Deus, por esta glória. Obrigado, Espírito Santo. Papai querido, Santo de Israel, aleluia. Aleluia, aleluia, Oh, aleluia. Deus Santo, Deus Altíssimo. Aleluia. Deus, Israel. Aleluia, Deus. Oh, grande Deus, Santo. Senhor. Amém, Jesus. Glória, glória. Deus, glória. Deus. Tu és lindo, Deus. É, Papai Santo, Rei da Glória. Deus, Israel. Glória. Oh, meu Deus. Santo seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus Santo. Obrigado, Pai. Louva ao 4, 3, 2. A igreja me ajude, por favor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava só
Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Estamos mais uma vez na presença, na casa do Senhor, adorando, louvando ao Senhor. Glória a Deus. A convite do nosso pastor, já tem como meu pastor, que Deus abençoe, meu amigo e todos os irmãos da casa, que Deus abençoe. Estou muito feliz com esse povo especial, zeloso, de boas obras, que está servindo a Deus em verdade e espírito. Glória a Deus. Eu não trouxe um abraço do meu pastor, mas desejo levar um abraço. Glória a Deus, bem apertado dessa igreja para o meu pastor, em nome do Senhor Jesus. Quero adorar ao Senhor com um louvor muito conhecido. Se não souber, adorar o Senhor também conosco. Aleluia, glória a Deus. Não poder tocar, o que adianta ter ouvidos e não escutar, o que adianta ter um corpo e não se movimentar. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Meu Deus, se movimenta o som da adoração, é muito forte o toque de sua mão, ensina meus ouvidos pra me escutar. Ninguém consegue responder se ele não quiser aparecer. Mas seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profeta da mentira e não se dobrar. E eu reconhecer que eu me confessar que só ao seu tem toda a terra e o céu e o qual não me adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração, é muito forte o toque de suas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue se esconder se ele não quiser aparecer. Mas seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está
tremendo. Nossa irmã Cláudia também, adorando o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Deus é poderoso, aleluia, Jesus. Glória. Quem vem adorar pode adorar, Jesus, aleluia. Oh
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me faz um milagre e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me queres padecer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha fé e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus é poderoso, né? Aleluia. Nosso irmão presbítero Charles, louva mais um louvor, nós vamos recolher as ofertas nessa noite, enquanto ele louva o Senhor, e já vamos entrar na palavra do Senhor, amém? Deus fiel, poderoso,
vez cumprimentando os irmãos com a paz de Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Oh, grande Deus. Glória. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Glória a Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá levar, então abra a boca para lhe exaltar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar.
Ora pela oferta de uma mulher de Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Deus e eterno Pai dos céus, por tua presença te agradecemos por essa oportunidade de poder louvar e exaltar o teu santo nome. Apresentamos essa oferta nas tuas mãos, que o Senhor receba, abençoe aqueles que ofertaram na tua casa, aqueles que não puderam também, que o Senhor possa prosperar, para que assim possam abençoar mais a tua casa e possamos ser cheios da tua presença. Abençoe aqueles dos teus filhos, Senhor. Abençoe também aquele que vai trazer a palavra, que o Senhor possa encher, Senhor, e encher a tua palavra, entendimento, como o Senhor fez com o teu servo. Senhor, abençoe a cada dia e nos a tua bênção em nome de Jesus. Senhor, quero cumprimentar a igreja no Pai do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. O Senhor já tem falado conosco grandemente nessa noite, através dos louvores. Aleluia. Que Ele possa falar em cada coração através da palavra dele nessa noite. Vamos aqui abrir as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 4. Aleluia. A mulher de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, também a mulher samaritana, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se lhe fará nele uma fonte de água que se salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que agora que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até que a palavra do Senhor. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor, poder sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor, louvado seja Deus, ao qual ele fala conosco nessa noite a respeito de uma certa mulher, uma mulher que morava ali em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que Jacó, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os fariseus ali ouviram falar que Jesus ali batizava mais discípulos do que João. Onde nós sabemos que a palavra do Senhor fala que João é que batizava. Aleluia, Jesus fazia, realizava milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por onde ele andava. Mas quem mais batizava era João. Glória a Deus, que ele próprio João diz: eu venho, aleluia, batizar com água, mas após mim virá outro que batizará com fogo e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele deixou a Judeia e foi ali outra vez para a Galileia. E era necessário ele passar por Samaria. Glória a Deus. Então Jesus ali estava percorrendo aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele deixando a Judeia, ele foi novamente para a Galileia. Mas ali era necessário ele passar por Samaria. Aleluia, glórias a Deus. Entre a Judeia e a Galileia, Jesus tinha que passar. Era necessário, diz a palavra do Senhor, que ele tinha que passar por Samaria. Glórias a Deus. Certamente ele tinha um propósito naquele lugar. Certamente ele tinha algo a realizar naquele lugar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, havia ali uma herdade, havia ali um poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. Glórias a Deus, aleluia, era uma fonte de água. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos iam ali para tirar água. Aleluia, louvado seja Deus. E estava ali a fonte, louvado seja Deus. Jesus foi cansado do trajeto, cansado do caminho. Ali ele se assentou junto à fonte, aleluia. E era ali quase a hora sexta. Ele já estava ali cansado de percorrer pelas bandas ali, louvado seja o nome do Senhor, de Samaria. E ele chegando ali, de frente daquela fonte, glórias a Deus, ele se assentou. Glória a Deus, aleluia, porque ele estava cansado. Aleluia, Jesus. Estando Jesus ali assentado ali em volta daquele poço, veio ali uma mulher de Samaria tirar água daquele poço. E disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber. Glórias a Deus, aleluia. Quando aquela mulher chegou ali naquela fonte para tirar água, Jesus que estava ali, aleluia, ele olhou para aquela mulher e ele disse para aquela mulher: aleluia, Jesus, dá-me de beber. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava ali tão sozinho, aleluia, porque os seus discípulos haviam saído de volta dele. Tinha ido até a cidade para comprar comida. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E disse depois aquela mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Louvado seja Deus. Porque ali os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Eles não tinham comunicação uns com os outros, aleluia. Os judeus com os samaritanos. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela mulher samaritana, louvado seja Deus. Jesus foi pedir água para ela. Glória a Deus, aleluia. Então ela respondeu: como sendo tu judeus, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é este que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela não sabia que ela estava ali diante do Filho de Deus, diante do Filho do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso o Senhor falou para ela: se tu conheceras o dom de Deus, aleluia, louvado seja Deus, e quem é este que te diz, dá-me de beber, aleluia, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então o próprio Jesus, ele estava ali diante daquela fonte, aleluia. Mas se ela conhecesse ali aquele que estava com ela, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, ela não ia pedir, louvado seja Deus, aleluia. Ela pediria, né, aleluia, Jesus, dá-me de beber, aleluia, da água da vida, da água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, que o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Aleluia. Ela ali achava que Jesus estava falando ali daquela água, daquele poço, mas ele estava falando dele próprio. Ele estava falando dele próprio, porque ele próprio era a água da vida que estava ali. Aleluia, louvado seja Deus. Então ela disse: tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Glórias a Deus, aleluia. Então se ela conhecesse, né, que era o próprio Jesus que estava em volta dela, aleluia. Ela não tinha falado dessa maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos, os seus gados? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. És tu maior do que o nosso pai Jacó. Louvado seja Deus que nos deu esse poço, glória a Deus, aleluia. Bebendo ele também, aleluia, Jesus, e dando para o seu gado, para os seus filhos, glórias a Deus, aleluia. Então aquela mulher estava ali, achando que estava falando com uma pessoa qualquer, né, aleluia. Mas mal sabia ela que ela estava falando com o dono da vida. Ela estava falando, louvado seja Deus, aleluia, com aquele que tem a água da vida, louvado seja o nome do Senhor, ele Senhor, ele mesmo, a própria água. Aleluia, Jesus, aleluia, ele estava ali oferecendo para ela a água da vida. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber desta água, louvado seja Deus, desta água que flui nesse poço, louvado seja Deus, que tornará a ter sede. Louvado seja Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia, agradecendo o nome do Senhor. Aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, louvado seja Deus, nunca terá sede. Aleluia, louvado seja Deus. A água, o próprio Jesus, ele tem água para nos oferecer. Que água é essa? A própria palavra do Senhor é a fonte de água. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é aquele que tem, aleluia, a salvação para cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquele que beber desta água, louvado seja Deus, aleluia, fluirá, aleluia, Jesus em si mesmo uma fonte de água para a vida eterna, louvado seja Deus. Disse-lhe, pois, a mulher: Senhor, dá-me beber desta água para que eu não mais tenha sede. Naquele instante que ele falou, que ele revelou a ela que ele era a própria água, aleluia, louvado seja Deus, que ele tinha a água da vida, louvado seja Deus, que ele tinha água viva, e aquele que bebesse daquela água nunca mais ia ter sede. Naquele mesmo instante, aleluia, Jesus, ela disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dá-me de beber desta água, louvado seja o nome do Senhor, para que eu não mais tenha sede, e não mais venha aqui para tirar. Glórias a Deus, aleluia. Naquele momento ela creu que ela estava falando ali com o próprio Filho de Deus, aleluia. O próprio dono da vida, louvado seja Deus, aleluia, aquele que tem água viva, aleluia. Então ela falou para ele: dá-me de beber desta água para que vocês precisem mais, aleluia, Jesus, eu vir buscar água nesse poço, para que eu não tenha mais sede, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradecido ao nome santo do Senhor Jesus. E Jesus disse para aquela mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Jesus já conhecia a vida daquela mulher.
Jesus, Ele próprio conhece a cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é aquele que conhece o oculto escondido de cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando aquela mulher disse, aleluia, não tem um marido, ela estava ali se revelando ao Senhor. Ela estava ali falando a verdade para o Senhor, aleluia. E o Senhor se agradou dela e disse: disseste bem, não tenho marido. Glórias a Deus, aleluia. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Aleluia, louvado seja Deus. Ele conhecia, aleluia, aquela mulher. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe quando nós estamos, aleluia, falando a verdade. Aleluia, Jesus, aquela mulher estava ali falando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse: eu não tenho marido, glórias a Deus, aleluia. Tivesse 5 maridos, mas o que tens, aleluia, Jesus, não é teu marido. Glória a Deus. Isso disseste com verdade. Ele se agradou, aleluia, Jesus, daquela mulher que ela estava falando a verdade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A partir do momento que nós passamos a conhecer Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Ele que conhece nós primeiro, louvado seja Deus. Ele sabe como nós somos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como nós somos quando nós não estamos na presença dEle. Quando nós não conhecemos ainda, louvado seja Deus, aleluia, Ele já nos conhece. Aleluia, aquela mulher não somente falou a verdade para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, a partir do momento que a gente conhece ao Senhor, nós temos que começar a confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós temos que falar, aleluia, Jesus, tão somente a verdade, mesmo Ele conhecendo e sabendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele se agradou daquela mulher, porque ela disse a verdade. Aleluia. E disse-lhe aquela mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Naquele momento que o Senhor ali começou a revelar a vida daquela mulher, começou a falar para ela: louvado seja Deus, aleluia. Ele disse: louvado seja Deus. Aquela mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aleluia, louvado seja Deus. Disse-lhe o Senhor: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Louvado seja Deus, aleluia. É no momento que nós nos chegamos à presença do Senhor, é no momento que nós nos chegamos nos pés do Senhor, louvado seja Deus, que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Porque o Senhor, né, aleluia, Jesus, Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Aquele que fala, aleluia, Jesus, a verdade, louvado seja Deus, que adora o Pai. Glórias a Deus, esses tais que o Senhor está expondo. E Ele foi em busca daquela mulher, porque ela ali confessou o seu pecado, ela ali confessou a Jesus, aleluia, que o esposo que ela tinha não era o esposo dela. Aquele marido que ela estava não era o marido dela. Ela confessou em verdade ali para o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aquela mulher ali falou para Jesus, como o próprio Cristo, né? Aleluia. Eu sei que o Messias, aleluia, que se chama Cristo, Ele vem. Glórias a Deus, meu irmão, sabia ela que ali ela estava diante do Cristo. Ali ela estava, né? Louvado seja Deus, diante do Messias, louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Naquele momento que se revelou aquela mulher, naquele momento Ele falou para aquela mulher que Ele era o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele era o Messias, né? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com a mulher. Todavia nem lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Quando aqueles discípulos do Senhor não estavam ali, de repente chegaram até onde Jesus estava, viram que Jesus estava ali conversando com uma mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se maravilharam, né? Eles ficaram felizes, louvado seja Deus, ao ver Jesus ali conversando ali com aquela mulher. Mas nem sequer eles fizeram para Jesus uma pergunta. Glória a Deus. Eles não queriam saber, aleluia, Senhor, por que tu estás falando com a mulher samaritana? Aleluia, sendo tu
Deus? Louvado seja Deus, aleluia. Mas eles nem sequer perguntaram. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor continua dizendo que aquela mulher, ali ela deixou seu cântaro e foi até a cidade, aleluia. Louvado seja Deus. E disse para aqueles homens, né? Disse para os demais, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Para que aqueles homens viessem até a fonte, vissem que ali tinha um homem, ali tinha um profeta. Um profeta que lhe revelara a sua vida, sem ela ao menos ter falado. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor fala que todos ali saíram a ter com ele. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Nós, né, louvado seja Deus, aleluia, muitas das vezes saímos, falamos do amor de Cristo. Falamos para um, falamos para outro, mas nem todos querem se chegar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, aquela mulher saiu, foi anunciar, aleluia, que teve um encontro com Cristo, aleluia. Louvado seja Deus, aquele qual tinha falado a respeito da vida dela. E muitos creram, foram até onde o Senhor estava. Muitos foram até ele, louvado seja Deus, aleluia, para ali ver, né, aleluia, e ouvir, aleluia, o próprio Cristo, né, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que crê, né, aleluia, Jesus. Bem-aventurado é aquele que acredita, louvado seja Deus, quando alguém fala do amor de Deus, mesmo sem ter visto, louvado seja Deus, aleluia. Aquela mulher que não estava ali diante daquele homem, aleluia, a qual ainda não tinha percebido que era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que estava ali com ela. Ela ficou ali, né, aleluia, questionando o Senhor, mas a partir do momento, aleluia, e o Senhor ali falou com ela, aleluia, aquele encontro que ela teve com ele ali naquela fonte, naquele poço, aleluia, louvado seja Deus, ela se alegrou, ela tão somente confessou o seu pecado, ela foi, aleluia, até os demais para anunciar o Cristo. Aleluia, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. É assim que o Senhor se agrada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor se revela a nós, quando o Senhor fala conosco. Aleluia, Jesus, nós cremos na palavra dele. Nós cremos que ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está sempre, aleluia, se aproximando de nós. Glórias a Deus, aleluia. Ali aquela mulher que estava ali quando o Senhor se aproximou dela, ali naquela fonte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ali ela não somente, aleluia, ouviu o próprio Cristo falando com ela, aleluia, e ela creu e ela aceitou, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então o propósito do Senhor naquela fonte ali não era só chegar ali e pedir água para aquela mulher. O propósito do Senhor naquela fonte ali é ter aquele encontro com aquela mulher, para que aquela mulher viesse se arrepender do seu pecado, para que aquela mulher viesse, aleluia, louvado seja Deus, aceitar o Senhor, aleluia, receber ali a palavra do Senhor. E foi o que ela fez, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o Senhor tem propósito no nosso coração, aleluia, e nós muitas das vezes não percebemos, aleluia, que Ele mesmo está em nossa volta, Ele está em nosso redor, Ele está, aleluia, em nosso encontro, porque Ele quer revelar a nós. Louvado seja o nome santo do Rei da Glória, aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, foi necessário que Jesus ali, Ele parasse ali, naquele lugar, Ele parasse ali diante daquele poço, aleluia, para ter aquele encontro com aquela mulher, para que aquela mulher viesse, aleluia, louvado seja Deus, receber, né, a salvação. Glórias a Deus, aleluia, porque ela tão somente creu no que Jesus falou e foi anunciar aos outros, aos demais, e os demais vieram também para ver a Jesus. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia, engrandecido é o nome santo do Rei da Glória, aleluia, louvado seja Deus. Então que nós possamos nessa noite ficar com essa palavra em nossos corações, aleluia, que nós possamos nessa noite, aleluia, dar ouvido mais à voz do Espírito Santo, dar mais ouvido à voz do Senhor, aleluia, porque Ele está em nossa volta procurando, né, aleluia, louvado seja Deus, aquele que o adora em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Os verdadeiros adoradores, né, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, louvado seja Deus. Então essa palavra do Senhor deu para a igreja nessa noite, aleluia, nós viemos receber a palavra do Senhor e que o Senhor possa estar falando mais em nossos corações, amém? Glória a Deus. Deus de Israel. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus seja louvado, aleluia. Guarde essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Terça-feira nós estaremos aqui, louvando ao Senhor, agradecendo a presença dEle. Quarta-feira, culto de ensino. Eu peço aos irmãos, obreiros, para não faltar nos cultos de quarta-feira.
E as irmãs têm ensaio, tá? Na quarta-feira. A irmã Cláudia está aí, tá bom? Na terça-feira vai estar chamando vocês aí também mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmão? Quarta-feira, irmãos. Alguns da importância do culto de ensino, tá? Mas se você quiser aprender a palavra de Deus, tem que vir nas quarta-feiras. Aprender, tá? Porque o mundo está aí para te enganar, para te arrastar para o inferno. Se você não conhecer Bíblia, não conhecer palavras, se você não ler, se você não meditar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui em nome de Jesus também. Amém? Eu quero agradecer a presença do irmão, né? Mataguaçu ali. Glórias a Deus. Deus vai abençoar a vida dele, mas mais, né? A vida do pastor Aparecido, que um dia também foi meu pastor também, né? Foi ele o homem que me ungiu a presbítero, né? Orou pela minha vida, também missionária, e eu estou aqui para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, amados Altíssimos da glória, louvamos a Ti, Deus glorioso, Pai Celestial, pela oportunidade, dos amados glorioso, Pai, nos leve em paz, soberano Altíssimo, Pai Celestial, o Rei da glória. Senhor, nos livre, Deus amado, nos abençoe, Deus glorioso, Pai Celestial, nos leve uma semana abençoada, Deus amado, o Rei da glória, uma semana de livramento, Deus amados Altíssimo, uma semana, Deus glorioso, abençoada, Pai, nos guarde, nos livre, Deus amado, glorioso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus amado Altíssimo, te agradecemos, ó Pai, que nós amamos, ó Deus, faça assim da tua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, as duas consolações, o Espírito Santo esteja hoje para sempre. Os irmãos dizem? Amém.